Chegou a hora de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar com o Deni Anderson dos Santos, que é doutor em biomedicina. Ele fala pra gente sobre os tipos de vacina e a evolução na história. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. A gente já sabe que quando a criança ali é pequenininha, sai da maternidade já com todas as indicações das vacinas que precisa tomar, principalmente ali na primeira infância. Mas são várias vacinas ao longo da vida. Fala um pouquinho pra gente, doutor, dessas vacinas e a importância de manter ali a caderneta de vacinação sempre em dia. Olá, bom dia, tudo bem? Na verdade, existem vários tipos de vacinas, né? Então, as vacinas, na verdade, eu considero elas como sendo uma revolução, né? Do que a gente considera de doenças infecto-contagiosas. E quando a gente fala de vacinas na fase adulta, a gente pode diferenciá-la em dois subgrupos, né? As vacinas que são para adolescentes, né? De 10 a 19 anos, né? Que no caso das vacinas virais a gente tem HPV, né? A gente tem hepatite B, a febre amarela, a tríplice viral. E nós temos os adultos, né? Que aí eles entram na faixa dos 20 aos 59 anos, né? Que efetivamente são a hepatite B, febre amarela e a tríplice viral. Isso falando das doenças virais, né? A gente tem também aquelas vacinas que são utilizadas também para agentes bacterianos, né? A diftérica, tétano, dentre outras. E obviamente, de suma importância. Doutora, uma pergunta inevitável, né? Esse momento aí de negacionismo da vacina, muita gente dizendo que não toma vacina. Vamos falar um pouco para essas pessoas também, né? Que acham que não precisam tomar vacina e aí acaba voltando o surto de sarampo no nosso país, né? O que o senhor diria para essas pessoas? Olha, na verdade, chega até a ser engraçado quando a gente pensa em vacina e pessoas que não querem, de alguma forma, se vacinar, né? Porque no Brasil a gente tem um grande preconceito, até mesmo por conta de condições eleitorais, políticas, no SUS, né? Mas o SUS, ele é o único país que ele dá pra gente uma vacina gratuita, que ele tenta fazer um controle, principalmente de viroses endêmicas, bactérias, que são controles feitos, né, pela vacinação, pelo sistema de imunobiológicos, e isso daí é de suma importância, né? Porque a partir do momento que você não vacina, né, você não consegue imunizar um indivíduo, imunizar um grupo de pessoas, efetivamente você coloca todo aquele grupo de pessoas em risco, né? Algumas pessoas às vezes têm aquele pensamento de, eu não vou vacinar o meu filho porque é meu filho, eu tenho o direito de escolher, mas a grande questão em relação a isso é que se você não vacina o seu filho, obviamente, além de poder aí ser um alvo de uma doença que poderia ser, de alguma forma, evitada por conta da vacina, o seu filho ele pode, tecnicamente, ser um transmissor e colocar a vida de outras pessoas em risco, né? Então, existem, obviamente, vários pensamentos, vários boatos, né, sobre as grandes indústrias, sobre a vacinação, só que ciência não se refuta, ciência não se discute, né? E a vacinação ainda é uma das melhores formas biotecnológicas, biológicas, ou até mesmo medicinais da gente conseguir controlar agentes endêmicos que a gente tem as vacinas. Então, tem que tomar, não tem o que fazer, tá? Então, é uma grande besteira deixar de tomar a vacina. Doutor, explica um pouquinho para a gente sobre a diferença, então, das vacinas, né? Que tem vacinas com componentes vivos, mortos, e há também uma preocupação muito grande por parte de algumas pessoas quando fala que vai colocar o vírus dentro do organismo, né? Então, por exemplo, no caso da febre amarela, muita gente ficou com medo. Mas vai colocar a febre amarela, né, o vírus dentro de mim, depois eu vou acabar manifestando essa doença? Explica um pouquinho para a gente essa diferença. Na verdade, uma coisa também interessante da gente discutir é que vacina não é de hoje, né, que ela existe. Então, a vacina já vem sendo estudada durante algumas décadas, né?
E ela foi uma revolução, principalmente quando a gente pensou na varíola, né? A vacina da polio, que conseguiu aí erradicar o vírus da polio, conseguiu diminuir aí a taxa de endemicidade desse vírus. Mas quando a gente fala de vacina, a gente precisa pensar que os agentes biológicos, eles também evoluem, né? Então a evolução biológica, ela não acontece só com o ser humano. Ela também acontece com bactérias, com vírus, e às vezes aquelas vacinas que até então, até alguns anos atrás, elas eram consideradas clássicas, né, como por exemplo, fazer as vacinas vivas, atenuadas, né, que é o caso que foi dito, que na verdade não é porque está viva que ela vai causar a doença, então acho que isso é muito interessante da gente discutir, tá? Essas vacinas, no contexto geral, você pega o vírus e você vai fazendo passagem desse vírus em plataformas celulares, até que esse vírus ele perca, né, a sua virulência, ou você diminua consideravelmente, tá? E vale a pena a gente ressaltar que são passados por testes pré-clínicos, são passados por testes de controle de qualidade, tá? Não é simplesmente produzir um vírus e injetar numa pessoa, tá? Existem as boas práticas farmacêuticas, existem os órgãos regulamentadores, que aqui no Brasil é a Anvisa, né? E dentro desse contexto nós temos as vacinas também mortas e as biotecnológicas, que são, né, a sensação do momento. As vacinas mortas, que são as inativadas, é quando você põe um produto químico, põe um produto biológico, físico, e você destrói aquele vírus ou seu material genético, tá? Então é um vírus morto, né, que ele pode ser morto, particulado ou não. E das vacinas biotecnológicas são as vacinas de DNA, são as VLPs que vêm sendo aí inseridas no mercado, como por exemplo a vacina do HPV, que ela é uma vacina biotecnológica, e as vacinas de DNA que estão todas até agora em testes, né, sendo estabelecidos neste momento. Pô, falar um pouco sobre a vacina do coronavírus, né? A gente tem aí várias vacinas no mercado nesse momento, né, Priscila? Vários estudos. Vários estudos. E aí, qual que é o método? É um método diferente? Por que a gente está correndo atrás, está chegando tão rápido a essas vacinas? Eu sei que o processo de uma vacina ele demora um pouco mais e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco das especificidades e da diferença que a gente tem na aprovação dessa vacina do coronavírus em relação a outras vacinas. É que, na verdade, o coronavírus ele virou uma pandemia mundial, né? Então, a partir do momento que você tem uma disseminação, né, como é essa que aconteceu com o coronavírus, não tem como os agentes de saúde, os órgãos de fomento de caráter mundial, não terem uma iniciativa frente a isso. Lógico que também existe o lado negativo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, enquanto nós estamos com os cientistas, os pensadores, né, voltados para a vacina do coronavírus, obviamente que algumas outras doenças emergentes, como dengue, né, elas estão aí também sendo veiculadas em paralelo, só que nosso pensamento é o coronavírus, né? Então, depois talvez a gente tenha aí alguns problemas com outras viroses endêmicas das regiões características do Brasil e que elas estão surgindo, estão entrando aí em alta neste momento, tá? As vacinas do coronavírus, na verdade, estão acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu nem consigo dizer muito bem o termo vacina, né? Porque agora até então são candidatos, né? Porque a partir do momento que eu falo que é uma vacina, eu já estou pressupondo que já se passaram todos os testes, eu estou pressupondo que ela já está 100% regulamentada, o que não é o nosso caso hoje, tá? Então, as vacinas hoje a gente tem de vários lugares, então as que estão em fases mais avançadas é a da Oxford, né? A da Johnson, a russa, né? Que são vacinas utilizando o vetor viral, né? Então são vacinas biotecnológicas feitas por engenharia genética. A gente tem, né, a da China, né? O Coronavac, que é a clássica, né? Que é o vírus inativado. E a gente tem a Pfizer aí, que é uma grande indústria farmacêutica que está entrando aí na briga, na corrida por uma vacina a ser vendida, que é uma vacina também biotecnológica a partir de RNA mensageiro, né? Então, cada empresa, cada indústria, ela tem uma proposta diferente, né? Então, também vale a pena a gente relembrar que tem a questão também de burocracias, né? Tem a questão também de patentes. Então, as indústrias não vão
utilizar a mesma ferramenta, não vão utilizar o mesmo alvo, tá? Então a gente tem desde a clássica, como é feita a Coronavac, que é a do Butantan, né, a chinesa, aí tem também a da Oxford, né, a russa, que são por vetores virais, e a Pfizer com a RNA mensageiro, tá? Mas essas são as que estão mais avançadas. Lembre-se que a gente hoje tem mais de 130 candidatos que estão aí na corrida para ter uma resposta imune boa, né, ser uma vacina de excelência. Uhum. Doutor, as vacinas elas têm ali um prazo, né, de validade dentro então do organismo das pessoas e essa vacina contra a Covid-19 pode ser depois usada inclusive como a da gripe que nós usamos hoje. Então, ela de certa maneira, né, a da gripe foi criada para combater H1N1. Se eu estiver enganada, o senhor pode me corrigir. Hoje já tem uma mutação até do vírus e essa vacina também acaba sendo ampliada, né, numa cobertura para os vírus que acabaram aparecendo. Então, não significa que a gente tomando a vacina agora da Covid, do novo coronavírus, não tenha que tomar o ano que vem, por exemplo. Depende, né? Porque assim, quando a gente fala de vacinas, né, de candidatos vacinais, existem vários pontos importantes que eles devem ser pensados, devem ser minuciosamente elaborados de forma estratégica, que é, por exemplo, qual é a ferramenta que você vai utilizar para a imunização, né? Então, não tem como fazer garantias. Se a gente for pensar, por exemplo, na vacina da gripe, a vacina da gripe, ela até que ela é bem efetiva, né? Só que a molécula que a gente usa para fazer a imunização humana, ela consegue gerar anticorpos de memória por 10 meses. O que eu estou dizendo? Você ainda tem 2 meses de lambuja aí no seu ano para você pegar gripe, né? Outro exemplo são, por exemplo, as vacinas que foram dadas aí para a febre amarela, né? Que ela pode durar até 20 anos. Então, tudo isso vai depender de como ela está sendo produzida, tá? Se ela tem um adjuvante, que são moléculas que, né, auxiliam o processo de imunização, se não tem imunizante, qual é a técnica que eles estão utilizando, se é vírus inativo, atenuado, se é vírus particulado, se é vírus biotecnológico, né? E dos testes pré-clínicos, né, do tempo de resposta imune que a gente vai ter, né? Isso vai demorar. Então a gente começa com as imunizações, né? E aí você vai fazendo sorologias para verificar quando que você vai ter a diminuição de anticorpos. Então, por enquanto, eu não tenho como afirmar para vocês que, olha, tal e tal vacina, a resposta vai ser duradoura, tá? Espera-se que seja, né? Que se a gente for pensar a nível brasileiro, a melhor vacina é aquela que seja em gotinha, que não precisa furar, né? Aquela que seja uma dose só e aquela que dure a vida inteira. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, tudo isso vai depender da dose, do agente utilizado, vai depender da população, porque não adianta também a gente ter a oferta da vacina se a população não toma, né? Que foi aquele assunto daquelas pessoas que são contra, né? Fazem movimentos anti-vacinas. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Uma questão deve ser considerada, né, a variação genética da população. Né? Tem pessoas que são mais imunes a uma doença ou outra, outras doenças são mais suscetíveis a ter essa doença. Falou-se até do tipo sanguíneo, né? Que tipo pode sanguíneo, também, até uma contaminação por conta tipo disso. sanguíneo, etnia, região do planeta. Como considerar, doutor, essas variações de uma maneira geral e como que vocês, especialistas, consideram essas variações? Então, também, de novo, são ferramentas, né? Então, depende do processo de evolução também do agente, que é algo que a gente também não consegue predizer, né? Então, assim como a dengue, que nós temos 4 sorotipos, né? Assim como o HIV, que nós temos 2 sorotipos. Então, tudo isso vai variar, tá bom? Por enquanto, o coronavírus ele não fez nenhuma mutação que seja considerada uma mutação de alto impacto, tá? E isso, por enquanto, não está sendo tão levado em consideração. Mas isso vai ser principalmente quando segundas, terceiras remessas de surtos começarem a aparecer, né? E os genótipos desses vírus começarem a ser alterados. Sobre a população, se a gente for pensar principalmente no Brasil, né, que eu tenho uma
heterogeneidade muito grande da população, né, uma heterogeneidade genética, isso pode ser problemático, tá? Mas quando essa vacina ela é sintetizada, a gente geralmente usa como base condições que são conservadas no indivíduo, né? Então, todo esse processo de apresentação, né, de resposta imunológica, por mais que ainda não seja 100% descrito na literatura, ele já está bem estabelecido, né? Então, quando a gente desenvolve uma vacina, a gente pensa nos mecanismos que eles já estão bem descritos e já estão bem estabelecidos pela ciência, né? Então, a partir deles que a gente acaba se baseando, né? Por conta, principalmente, da heterogeneidade da população, se eu for pensar dessa forma, a gente não constrói nada, né? Então, a gente acaba levando em consideração tudo aquilo que a gente tem de igual em todo mundo, né? E a gente utiliza isso como sendo um ataque, né? A gente usa isso como sendo um alvo farmacológico, um alvo vacinal. Doutor, a vacina, falando então do coronavírus, novo coronavírus, vai ser realmente a segurança para a gente voltar a uma vida normal? Né? Voltar a frequentar os ambientes sem aquela preocupação da utilização da máscara, de estar ali com álcool em gel ou não? Ainda assim, a gente vai precisar continuar, né, com essas práticas? Eu queria até complementar, né? Quer dizer, já é um caminho para uma resposta. Ela foi aprovada de uma forma muito rápida, né? Não sei se o doutor vai dizer isso, mas essa rapidez na aprovação é um impeditivo para a gente ter aí certezas em relação à eficácia dessa vacina, né? A gente sabe, por exemplo, que já tem vários casos de reinfecção, não são muitos, mas são casos que estão acontecendo aí, inclusive no Brasil, a gente já tem várias pessoas que relataram isso. Queria só complementar essa sua pergunta. Então, olha lá. Respondendo a primeira pergunta, né, que foi citada, primeiro a gente pensa em relação, de novo, ao agente viral, né? Então, ele é um retrovírus, né? Ele tem mutações, né? Então, a gente está desenvolvendo uma estratégia a partir também de moléculas que são conservadas dentro do próprio vírus, né? Então, por mais que ele tenha uma mutação, por mais que ele se troque, né? A gente vai conseguir ainda ter um agente vacinal útil dentro do nosso sistema de saúde, né? Sobre a questão, vamos viver bem? Olha, esperamos, viu, Priscila? Porque assim, lógico que não é da noite para o dia, porque quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa numa vacinação em rebanho. O que é uma vacinação em rebanho? O posto de saúde, ele começa a fazer todo aquele marketing do vamos se vacinar, os agentes de saúde, por incrível que pareça, eles vão até a casa das pessoas. Então, de novo, eu foco na questão que o SUS é bom, tá? Não tô puxando sardinha, não, né? Às vezes a administração não é boa, mas a estratégia do SUS é uma estratégia boa, porque para aquelas pessoas que não querem, não podem, por alguma forma, o SUS ele vai até a sua casa, tá? Como foi o que aconteceu com a febre amarela, vai aparecer na televisão, vai ter toda a questão de marketing e tudo mais. E se eu conseguir ter uma imunização numa concentração alta da população, uma imunização em rebanho, a probabilidade de eu ter uma vida normal é quase 100%. Né? Que é o que acontece com as outras doenças. Então, você leva lá o seu filho, ele toma uma gotinha, toma uma vacina e eu posso ficar tranquilo, né? Caso aquela criança faça soroconversão, de que ela está bem, né? Ela está saudável. Então, eu não tenho que me preocupar com isso, entende? Então, se a vacina for uma vacina bem estipulada, der uma resposta duradoura, tá tudo bem. Indo para a segunda pergunta, você pode repetir a segunda pergunta, por favor? Não, essa eficácia mesmo, né, da vacina, já que do tempo, foi tão né? pouco tempo, né? Então, olha lá, a questão de tempo, ela não necessariamente ela condiz com os ensaios que estão sendo feitos, né? Hoje a gente tem a área da medicina translacional, que é uma área nova no Brasil, né? Que é uma área que ela vem com o intuito de acelerar, né, aumentar a rapidez no qual os testes eles saem de uma bancada, né, de uma bancada de pesquisa e caem para uma indústria de produção, tá? E independente do tempo em que isso aconteça, de novo existem as questões burocráticas, né? Então ele vai passar pela fase pré-clínica, né, que é onde eu vou ter aí um conjunto de estratégias, vou ter uma molécula-alvo, depois eles entram nas fases, né, dos testes, que é fase 1, fase 2, fase 3,
né? Que na fase 1 eu utilizo algumas dezenas de pessoas, na fase 2 algumas centenas, né? Onde eu vou ter idades diferentes, sexos diferentes, condições diferentes. E na fase 3, que é quando eu imunizo uma quantidade maior de pessoas, tá? Então, finalizo que independente do tempo, é importante que sejam passados por todas as fases, porque é isso quem vai garantir o controle de qualidade daquele produto que está sendo produzido e está sendo administrado, tá? Tá. Então, a questão é, estou tendo uma vacina com pouco tempo? Sim. Essa vacina, ela passou por todos os testes? Sim. Essa vacina tem qualidade? Sim. Tem uma vacina de pouco tempo? Sim. Passou por todos os testes? Não. Ela tem qualidade? Não sei dizer. Doutor. Então, tem essa... Depende, né? Tem essa variabilidade. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, doutor Deniantes. Obrigado pelos seus esclarecimentos e pela sua avaliação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá bom, muito obrigado e bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Um bom dia para o senhor, bom trabalho.